Você já teve que criar apresentação para um público bem difícil? Talvez um grupo de alunos que não prestava atenção em você? Um chefe meio resistente? Aquele cliente que não quer fechar negócio? Pois hoje eu vou criar uma apresentação para uma pessoa muito difícil, para uma pessoa super exigente, a Rochelle, do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos ao primeiro episódio da série Criando Apresentações Reais para Personagens Fictícios. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai ser capaz de aplicar essa mesma estratégia que eu vou utilizar para criar a apresentação para a Rochelle para o seu público, seja para uma reunião, seja para uma aula ou até mesmo para uma apresentação de projeto. Para conseguir prender a atenção de um público que é desafiador, assim como a mãe do Chris, que é uma pessoa exigente, que é uma pessoa que te desafia, a gente não pode simplesmente pensar em fazer um visual bonito. Eu tenho que ter uma apresentação completa. E ter uma apresentação completa em mãos significa que você precisa utilizar o método VC. Tudo que a apresentação precisa é de você. E o primeiro pilar do método VC é sim um visual criativo. Afinal, um visual criativo é o que desperta o primeiro interesse da tua audiência. E quando a gente fala de criar um visual de uma apresentação, você tem que levar em consideração 4 grandes pilares, que são as cores, os ícones, as fontes e as imagens. Nem toda apresentação vai abordar esses 4 grandes pilares, mas pelo menos um ou 2 deles você vai ter ali dentro. E nessa apresentação aqui eu vou falar tanto de cores como também das imagens. E talvez você tenha dificuldade em escolher as cores certas para a tua apresentação, mas existe uma ferramenta e um método para você escolher as cores, que é o tal do conta-gotas. Deixa eu te mostrar como funciona. Uma dúvida que muitas pessoas têm na hora de criar apresentação é quais cores utilizar. E você pode fazer isso de uma forma muito simples, que é pegando uma foto que tem a ver com o seu tema e depois escolhendo 4 cores dessa foto. Como nesse caso aqui. Eu tenho uma foto do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. E a paleta de cores da casa, das roupas, vai refletir na minha apresentação. Agora, como que eu pego uma cor de uma foto e coloco dentro da minha apresentação? É utilizando a ferramenta do conta-gotas. Então o que eu tenho aqui são 4 objetos do PowerPoint, 4 quadrados, simplesmente para a gente ilustrar. Poderia ser qualquer outro objeto, poderia ser uma fonte, qualquer coisa que a gente fosse colocar a cor. Então, por exemplo, eu venho aqui e clico nesse objeto, vou no preenchimento da forma, nesse caso eu quero mudar a cor da forma, conta-gotas, clico no conta-gotas e agora eu venho aqui dentro da minha foto para escolher uma cor específica. Então se, por exemplo, eu quero uma cor aqui mais ou menos desse papel de parede, eu vou colocar na cor, vejo qual cor que está aparecendo ali no quadradinho, confirmei essa, clico e ela vai puxar para o objeto. E o legal é que você vai ver que essa cor aqui está dentro de cores recentes, então você não precisa repetir o processo várias e várias vezes. Então você vai navegando pela foto e escolhendo as cores que têm a ver já com o seu tema. Então aqui eu já escolhi 4 cores diferentes para usar na minha apresentação. Mas não são só as cores que chamam a atenção da pessoa. As imagens também têm um poder muito grande de fazer com que ligue um sinal de alerta dentro do seu cérebro. E agora eu pergunto para você, que assistiu aí o Todo Mundo Odeia o Chris, qual é uma das coisas que mais chamam a atenção da Rochelle, que ela gosta muito do mundo? São meus preferidos! Sim, tem o chocolate dela, mas ela também gosta muito do marido, do pai do Chris. Ah, meu querido, eu te amo demais. E é por isso que eu peguei uma foto dele aqui, uma foto do Július. É o Július, aquele cara que é muito consciente com o dinheiro. Ingressos são caros. Mas não há motivo para nós dois ficarmos em casa. Só o tempo que eu tô falando com você aqui, com essa câmera ligada, já deve ter gastado uns 30 centavos de energia. E uma vez que eu selecionei a imagem e que eu selecionei as cores, eu posso começar a construir o meu slide. E é aí que entra a ferramenta do PowerPoint para traduzir as minhas ideias. E muitas vezes a gente vai entender que eu não preciso saber todos os botões que existem ali dentro do PPT. Eu falo muito que a gente tem que usar o PowerPoint de Pareto. A ideia do método do PowerPoint de Pareto quer dizer que 20% dos botões vão te trazer 80% dos resultados. Eu não preciso perder tempo tentando entender a ferramenta como um todo. É muito mais importante ter uma estratégia criativa para traduzir dentro do PPT. Então deixa eu te mostrar uma estratégia criativa para você criar um slide.
Tenho a imagem aqui do Július e a gente vai utilizar o conceito, uma metodologia de camadas, que eu sempre ensino para os meus alunos. A gente vai utilizar 2 camadas nesse caso. Eu tenho a camada de trás, que é a camada da foto do Július completa. Agora o que eu vou fazer é inserir uma forma. Então eu venho aqui em inserir, formas, e vou colocar um retângulo. Vou cobrir essa foto como um todo. Cobrir a foto. Vou tirar o contorno dessa foto, que eu não preciso. Clicar com o botão direito nela. E venho aqui em formatar forma. Preenchimento. E vou escolher um preenchimento de gradiente, que não é nada mais do que um degradê. A gente vai fazer um degradê aqui nessa foto do Július. Você está vendo que no degradê aqui eu tenho essas marcações de cor. E é aqui que eu escolho as cores da foto. Então eu clico numa marcação, vou no baldinho e vou utilizar uma das cores aqui que eu já peguei lá da foto do Todo Mundo Odeia o Chris. Vou selecionar essas 3 cores. Então tenho aqui as cores para minha apresentação. Parece que a forma ela vai ficar totalmente igual, uma cor só, mas na verdade a gente tem 3 marcações de cores. E o que eu vou fazer nessas marcações de cores agora é colocar níveis de transparência diferentes. Então eu clico numa marcação de cor e você está vendo que à medida que eu arrasto ele coloca mais ou menos transparência. Então eu vou colocar na cor de cima mais transparência para aparecer bem a cara do Július. Na cor do meio eu vou colocar aqui um pouco menos e a gente pode arrastar essas cores para a transparência subir ou descer. Então você está vendo que dessa forma eu controlo e criei o que a gente chama de um filtro. Isso não é nada mais do que um filtro no meu slide. Então tenho 2 camadas, Július atrás, cor no meio com transparência. E vou criar uma terceira camada. Eu copiei a foto do Július e vou colar por cima. Então tenho mais uma foto aqui. Posiciono exatamente a foto encaixada, aqui em cima da outra. Vou na aba Formato de Imagem, venho em Remover Plano de Fundo e eu quero isolar aqui somente o Július. Para isolar o Július eu tenho que ajustar esse corte. Então eu vou no mais, para marcar as áreas que eu quero manter. Vou marcando aqui e puxei a frente da careca do Július. Então vou marcando aqui, só fazendo os riscos para isolar o Július. E o fundo a gente não precisa. Caso o PowerPoint puxe alguma cor do fundo, aí a gente vai na ferramenta do menos para retirar. Cuidado para não ter nenhuma rebarba. Vou em manter alterações e agora eu tenho 2 camadas. O Július atrás, o Július na frente e no meio eu tenho esse degradê. O próximo passo é criar a caixa de texto. Eu quero criar um destaque em cima e o texto embaixo. Para o destaque, eu vou inserir uma forma. Então eu venho aqui em Inserir, Formas, coloco aqui um retângulo com canto arredondado. Vou colocar mais ou menos na cara aqui do Július. O preenchimento, eu vou colocar uma das cores já da nossa paleta que a gente escolheu antes. Clico com o botão direito e trago o Július para frente. Trazer ele para frente. A gente depois vai colocar o texto dentro dessa caixa. E embaixo eu vou colocar um exemplo de como seria o subtexto, ou o texto que vai chamar mais atenção até nesse caso. Venho inserir, caixa de texto, e a gente vai escrever aqui, título do slide. Vou escolher uma fonte, essa é uma fonte baixada da internet, que o nome é Bebas Neue. Vou deixar ela grande. Vou juntar aqui um pouquinho essas 2 linhas da caixa de texto para não ficar tão distante, centralizar e vou colocar uma cor bem chamativa, uma cor que a gente já pegou lá do slide das cores da Rochelle. Título do slide, dá para a gente até colocar um sombreado se quiser, esse botãozinho de sombreado para que tenha um pouco mais de destaque. Então aqui é só para exemplificar, título do slide e aqui a gente vai colocar em cima um texto para chamar atenção. Agora o ponto é, a grande pergunta, qual texto a gente vai colocar nesse slide? A gente já tem um visual criativo para a apresentação, para chamar a atenção da Rochelle, mas a gente também precisa de um conteúdo empático. Entenda que o visual ele simplesmente chama a atenção, mas se o conteúdo for muito chato, quando eu começar a falar ou se passarem ali 2, 3 minutos, a pessoa começa a prestar menos atenção em você. Por isso que é importante sempre pensar nessa ideia do conteúdo empático, que é um conteúdo que se relaciona com algo que a pessoa tem interesse, com a resolução de um problema, com um possível ganho. E você sabe que algo que a Rochelle sempre se gaba, que ela sempre fala para todo mundo, é o fato de
de ela sempre ter um marido com 2 empregos. Eu não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. E é por isso que a chamada principal, o início dessa nossa apresentação para Rochelle, já seria o segredo para sempre ter um marido com 2 empregos. E é isso que eu quero que você pense para sua apresentação. Você tem que ter um visual que chama a atenção da sua chefe, do seu cliente, dos teus alunos, mas não adianta só ter um visual legal. A gente também tem que pensar como o conteúdo que eu quero transmitir nessa minha apresentação pode se tornar interessante na visão deles. Eu tenho que passar conteúdo técnico? Tenho, mas se eu vou ensinar matemática, se eu vou ensinar funções, como eu posso conectar funções com algo do dia a dia dessas pessoas? Como que eu posso trazer um problema ou um desafio em que o conteúdo técnico vai ajudar aquela audiência a resolver o desafio? Se eu vou apresentar um projeto, não é o projeto mais importante em si, mas é o benefício que esse projeto gera para aquelas pessoas. E é esse benefício que eu inicio minha apresentação. É esse benefício que tem que se tornar um conteúdo empático. Mas não acaba aqui não, porque além de um visual criativo e um conteúdo empático, uma boa apresentação, ela também gera engajamento. Ela gera participação das pessoas, porque quanto mais elas participarem, mais elas aprendem, mais elas estão engajadas com o assunto, mais elas querem saber sobre o seu projeto. E todo mundo sabe que a Rochelle adora dar pitaco na vida dos outros. Ela adora dar a opinião dela, ela gosta de falar. E é por isso que em momentos-chave da apresentação, quando eu apresentasse algo novo, eu voltaria para a Rochelle e falaria: queremos saber a sua opinião. O que você acha sobre esse assunto? Essa é uma técnica de engajamento muito importante para pessoas que são resistentes. Quando você pede a opinião delas, elas sentem-se parte do assunto, parte da apresentação. E dificilmente uma pessoa ela vai duvidar, ela vai tentar ser difícil com algo que ela está participando, porque ela também tem a ideia de dor de dono. Isso é uma técnica de gamificação. E essa mesma estratégia que a gente utilizou para criar uma apresentação para um público difícil como a Rochelle, eu quero que você entenda que você pode utilizar para criar para o seu público difícil. Porque eu tenho certeza que você é muito bom, é muito boa no que faz. É um ótimo professor, uma ótima professora, tem projetos, ideias muito legais, sabe que consegue convencer muito bem um cliente. Mas o que falta muitas vezes é uma apresentação que represente tudo isso, que tenha ali de forma tangível, dentro de um visual criativo, um conteúdo empático e estratégias de engajamento, para que você consiga destacar o seu trabalho. E eu quero que você entenda que quando você tem uma boa apresentação, ela reflete diretamente em você, no seu trabalho. E com o holofote do destaque voltado na sua direção, você tem níveis muito maiores de conexão com pessoas importantes, de reconhecimento e de oportunidades. E se você quer evoluir ainda mais no método VC, entender qual é o passo a passo completo para criar uma apresentação criativa que destaque seu trabalho, você pode fazer parte do nosso treinamento com Apresentações Fantásticas Black. Para você ter mais informações, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. E agora, eu quero saber de você. Para qual outro personagem fictício eu deveria criar uma apresentação? Me desafia, coloca aqui nos comentários do vídeo. Se você curtiu nossa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, criativo, obrigado por assistir.